Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo para mais uma audiência pública promovida pela SEMPLA, na região da Capela do Socorro. Antes de dar início aos trabalhos, vou fazer a chamada para a composição da mesa. Em seguida, a gente relata a pauta de temas que serão desenvolvidos aqui nessa tarde do dia 6 de setembro. Convido o representante da SEMPLA, o Rodrigo, da Saúde, a Betina, o engenheiro Vasconcelos, coordenador de obras da subprefeitura, deve estar lá fora. Representante do Conselho Participativo, o Chiquinho está aí? Neuzelito? Convido também o representante do CEPOP, o membro titular, o Ayrton Eduardo dos Santos, para fazer parte da mesa. Está aí o Ayrton? Então vem, Ayrton. Vem para cá. Não. Quem? Não, falta o Chiquinho ou o Zelito, o coordenador, mas não tendo ninguém. Não tem os dois. CEPOP. Não, o conselho participativo é uma coisa, o CEPOP é o orçamento participativo, é outra coisa. Jaqueline está aí? Por favor, Jaqueline. Composta a mesa, vou passar a palavra para o Rodrigo para falar um pouco do que vai ser, inicialmente, o trabalho deles. Em seguida, farei um relato das obras discutidas em 2013, com a participação do Conselho Participativo, resultante de 2 audiências que aconteceram em novembro do ano passado. A gente vai precisar pegar a apresentação agora. Então, talvez seja o caso a gente sentar aqui, para o pessoal da mesa também poder ver. Tudo bem? A gente formou a mesa, mas acho que a gente vai ter que só que o pessoal da mesa sentar, porque a gente vai precisar fazer a apresentação agora, tá? Então eles vão baixar. A gente senta ali para ver todo mundo, depois a gente volta para a mesa. Pessoal, boa tarde. Sou Rodrigo, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, a gente está aqui reunido nessa tarde para mais uma das audiências sobre a Lei de Orçamento Anual, né, de 2015. Queria só pedir para o pessoal lá do que está coordenando aí as luzes, para baixar um pouquinho isso. Agora sim, está melhor, né? Bom, pessoal, então, estou muito feliz de estar aqui de volta, né, em Capela do Socorro. Já estive aqui o ano passado também nas audiências da Lei do Orçamento. Não sei se todos estavam, né? Talvez alguns se lembrem de mim.
estava aqui também o Antônio Dias, né, o chefe de gabinete, subprefeito. Então, enfim, muito prazer em estar aqui de volta, né, com vocês para mais essa etapa aí do nosso processo participativo, né, de elaboração participativa do orçamento, no âmbito do ciclo participativo de planejamento e orçamento. Né. Bom, então, essa audiência aqui é para a gente discutir a lei orçamentária anual, né, de 2015, e, especificamente, eu vou apontar quais as ações também que estão presentes para a subprefeitura de Capela do Socorro. Tá? Então, uma coisa que eu queria destacar é que, desde o ano passado, que a gestão Haddad começou a fazer o orçamento muito mais detalhado do ponto de vista territorial, né? As leis orçamentárias anteriores não detalhavam, né, tanto quanto vocês vão ver nessa versão agora, né? Onde que as ações, né, que a prefeitura está fazendo, enfim, as creches, escolas, UBS, etc., onde é que essas ações estão sendo materializadas no território, né, dentro de cada subprefeitura. Então, esse detalhamento é um detalhamento que é uma das grandes novidades, né, da nossa forma de fazer o orçamento. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Né? Pode passar o próximo slide, por favor? Próximo. Só um minutinho que eu vou pegar o controle, que eu acho que ficou aqui atrás. Tá aqui. Você já tem o controle aqui. Bom, então vamos lá. Bom, então aqui é só rapidinho a pauta dessa reunião de hoje, né? Então, a primeira coisa, né, agora depois que a gente acabou de fazer a abertura, né, feita aí pelo Antônio Dias, a devolutiva do ciclo de 2014, o andamento dos planos de obras das subprefeituras. Né? Essa apresentação eu vou pedir que o Antônio Dias faça, né? Que a ideia, não sei se vocês lembram, mas no ano passado a gente, dentro da audiência do orçamento, pedimos para que vocês priorizassem, né, dentro de um conjunto de obras, né, que tinham sido sugeridas para as subprefeituras, que vocês priorizassem 3 dessas obras. Né? Essas priorizações depois foram levadas, né, para discussão com os conselhos participativos, né, da subprefeitura, que está sendo coordenado também pelo Antônio Dias, no caso do Conselho Participativo da Subprefeitura de Capela do Socorro. E, então, a gente ia dar agora um retorno, né, de como é que está o andamento dessas obras e como é que foi discutida a priorização no âmbito do Conselho Participativo. Tá? Depois que o Antônio Dias fizer essa apresentação, eu vou, então, passar para a apresentação da Lei do Orçamento Anual, propriamente dita. Tá? Depois, né, no final da apresentação, a gente vai abrir a palavra para plenário, tá? E aí a gente vai abrir as inscrições para que todos aqueles que queiram se manifestar, né, e fazer sugestões também, possam fazer sugestões, tá? Então, só lembrando que, deixando bem claro que essa audiência de hoje, né, estamos agora, hoje é dia 6 de setembro, né, sempre a Secretaria de Planejamento tem que entregar a lei do orçamento no dia até o dia 30 de setembro para a Câmara, tá? Então, a gente tem ainda mais 3 semanas, né, um pouco mais, para estar ainda aperfeiçoando o orçamento. Então, esse orçamento já foi discutido no âmbito do CEPOP, que é o Conselho Participativo, né, Municipal, tá? Mas muitas pessoas que estão aqui acredito que não façam parte do Conselho, do CEPOP. Né? Então, essa audiência serve também para aqueles que não estão, né, nesses colegiados, que também possam fazer suas sugestões agora, para que possam ainda ser incorporadas até 30 de setembro, lá pela Secretaria de Planejamento. Okay? Então, no final da apresentação, tá, a gente vai abrir a palavra para a plenária. Então, passo agora para o Antônio Dias. Bom, então, reforçando um pouco o que eu já havia dito na abertura, rapidamente, o ano passado, no mês de novembro, nós fizemos 2 audiências para elencar uma série de obras denominadas de melhorias de bairro. Foram colhidos, é evidente que foram colhidos dezenas de propostas feitas pelas pessoas presentes e, posteriormente, foi feita uma síntese. Mas que síntese é essa? É a síntese do orçamento que a gente dispõe. Claro que, ao tentar contemplar um número total das propostas, isso abrange milhões de reais. A gente sabe das dificuldades que
todas as prefeituras têm em fazer investimento. E a nossa não é diferente. Infelizmente, não é diferente. De todas essas, daquela lista de propostas que surgiram por ocasião das audiências, elas foram submetidas à participação do Conselho. E, juntamente com a subprefeita, a presença da subprefeita, o pessoal de obras, mais os membros do Conselho Participativo, foram enxugadas dentro daquele orçamento que era possível. Então, para execução comprometida, eu não acredito que isso ocorra na sua plenitude ainda esse ano, infelizmente, mas elas serão, com certeza, executadas, dada, nós já estamos em setembro, não é? E isso tem que passar por um amplo processo de licitação, de qualificação, de escolha, de encaminhamento, e talvez comece por volta do final do ano. Mas todas, sem exceção, deverão ser cumpridas. Pelo menos é o que vale a determinação dada, o resultado que nós chegamos a partir das audiências do mês de novembro do ano passado, referendadas, então, pelo Conselho. Num total de 3 milhões, não tenho os valores aí, né? Não, mas eu tenho, mentalmente, 3 milhões 136 mil e alguns quebrados. Seria, então, executado execução parcial de guias e sarjetas e algumas ruas do Parque Shangri-La. Quem depois quiser saber quais são as ruas, a Secretaria de Obras, não aqui, tem na sua prefeitura à disposição essas ruas que serão contempladas nesse orçamento. Adequação do passeio de próprios municipais da CI Mitico Nevoeiro. Depois, se alguém quiser saber exatamente onde fica isso, a Secretaria de Educação, a nossa DRE, poderá fornecer esse detalhe. Execução de escadaria acessível na Rubens Montanaro de Borba, com a José Andrade Patini. Outra adequação de acessibilidade no Parque Jacques Cousteau. Você sabe que as prefeituras hoje elas sofrem uma pressão muito grande pelas obras necessárias de acessibilidade. E na nossa região, como na cidade toda, falta muito isso. O devido conforto e segurança que a pessoa que tem dificuldade de mobilização física tem numa cidade do tamanho de São Paulo. Então, isso é uma demanda grande e que as prefeituras, através da promotoria pública, são insistentemente cobradas, para que toda e qualquer obra, seja pública ou privada, ela não prescinda da existência da acessibilidade a essas pessoas. Revitalização de viela na rua Alba Valdez, execução parcial do passeio acessível a Frederico René de Jaeger, próximo daquelas duas creches ali, naquele farol da Sobei. Adequação de Praça Nicarágua na rua Rio Paraíba, recuperação de uma viela entre as ruas José Quaresma Júnior e a rua Pelágio Starbulov. Execução de proteção de talude, é uma obra de risco na rua Nitra, travessa do canal do Cocaia. Implantação Praia Capela, que é ali onde era o antigo, ao lado da Guarda Municipal, na Avenida Atlântica, onde era o antigo... Como é que chamava? Golf Club, exatamente. Então, a subprefeita tem como projeto transformar aquilo ali numa praça de eventos, resguardado, é claro, o impacto que isso venha a causar na represa e na vida, na fauna e na flora, que ali é bastante intensa. Certo? Implantação, já falei da Praia da Capela, e o campo lá no Jardim dos Manacás, na implantação de grama sintética. Essas são as obras que a gente pretende executar nesse final de ano e o início de 2015. Quer dizer, veja o tanto que demorou isso, né? Isso foi levantado lá em novembro, teve um longo caminho, e até hoje nós não temos esses recursos liberados, justamente pela CEPA. Justamente, não estou colocando a culpa na CEPA, mas é um processo moroso,
que leva tempo, como toda obra pública. Carece de estudo, de levantamento de recursos, de licitação, de controle de qualidade. Por enquanto, o que eu tinha que falar é isso. Qualquer dúvida, perguntas, depois, na hora da gente voltar para a plenária, a participação da plenária, a gente vai respondendo aquilo que for um detalhe técnico, o engenheiro Vasconcelos pode também responder. Obrigado. Obrigado, Antônio. Bom, pessoal, então, feita a apresentação aí sobre os planos de obras, vamos passar agora, de fato, para o orçamento de 2015, tá? Então, vou apresentar agora os parâmetros da receita e da despesa que estão previstos para o orçamento do próximo ano. Então, aqui estão os principais itens da receita municipal. Tá? Então, vocês podem ver na tabela ali do lado, né? Tem 31 bilhões do Tesouro Municipal. O Tesouro são os recursos que são os recursos próprios do município, né? Arrecadação de IPTU, ISS, ITBI, né? Tem ali algum valor previsto para operações de crédito, menorzinho, que são, né, quando a prefeitura tem algumas operações de crédito, né, com qualquer outro ente. Tem uma previsão de 6 bilhões e 900 milhões de transferências do governo federal para o município, meio bilhão de transferências federais, né? O Fundo Constitucional da Educação, uma receita esperada de 3 bilhões e meio, recursos próprios da administração indireta, ou seja, empresas municipais, né, que também cobram pelos seus serviços, 3 bilhões, uma receita condicionada de 900 milhões de reais. Tá? Essa receita condicionada, o que ela é? Um dos principais itens dela é o IPTU. Né? Condicionada quer dizer o seguinte, uma receita que a gente não sabe se vai se realizar ou não. Ela está pendente de o quê? De uma ação judicial. Né? Como vocês sabem, o ano passado teve uma ação judicial que impediu que ocorresse o aumento previsto no IPTU. Né? Enfim, da nossa perspectiva, infelizmente, né? Porque além de ter o aumento da arrecadação que permitiria uma série de outros projetos, né? E caso essa receita se realize, não vão poder ser realizados. Além disso, o projeto que tinha sido mandado para a Câmara, né? Previa a redução de IPTU, né? Para as famílias mais pobres e o aumento de IPTU para as famílias mais ricas. Ou seja, muitas pessoas iam ter redução do IPTU com o projeto de lei que foi enviado. Mas, infelizmente, teve aí uma ação, né, movida pela Fiesp, também pelo PSDB, e ainda está pendente agora, né, para que essa nova lei do IPTU seja aplicada, e o Tribunal de Justiça de São Paulo julgue, né, a ação. A gente está otimista porque teve 6 municípios que passaram pelo mesmo problema, e desses 6, São Paulo foi o primeiro que teve, né, uma ação contra a aprovação da lei, até agora São Paulo é o único que ainda não foi julgado. Todos os demais municípios já foi julgado e foi dado uma causa favorável ao município. Tá? Então, esperamos aí que, sendo assim que o Tribunal de Justiça aprove, né, o IPTU e julgue a nossa lei procedente, né, que vai ter uma receita adicional aí de quase 1 bilhão, né, no orçamento de 2015, que é o que a gente chama de receita condicionada. Tá? Bom, aqui é um gráfico em pizza, né, que mostra como é que se distribui cada fatia entre aquelas diferentes receitas. Né? Então, vocês veem que a maior parcela, né, 63% da receita total, a maior fatia aí é do Tesouro Municipal, a receita própria, né, do município. As transferências federais são o segundo maior grupo, né, ou seja, recursos que a gente recebe, por exemplo, para obras do PAC, do PAC Mobilidade Urbana, para os corredores de ônibus, recursos do governo federal para habitação, certo? Então, são diversas transferências de recursos que o governo federal faz, né, em virtude do nosso esforço aí de alinhar, né, vários programas da prefeitura com os programas do governo federal. Okay? Outras receitas importantes também, né? Aqui o Fundo Constitucional da Educação, né? Ou seja, o governo federal também transfere para a gente, né, recursos para a educação básica, e os recursos vinculados do Tesouro Municipal, que está ali em cima, né, que é uma fatia razoável também, 7%, que são os fundos municipais. Né? Um deles é o Fundurb, que é o fundo de onde vai sair os recursos para aquelas obras de melhoria de bairro. Tá? Então, enfim, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do quanto que a gente vai dispor de recursos para o ano que vem, tá? E como é que esses recursos, qual é a origem de todos esses recursos. Agora a gente olhou a receita, vamos agora passar para a despesa. Né? Então, do ponto de vista das despesas, né, quais são os grandes grupos de despesa? Ou seja, onde é que a gente vai gastar esses recursos? Né? Pessoal e encargos sociais. O que é isso? Basicamente é o pagamento dos salários, né, do funcionalismo da prefeitura.
são 17 bilhões de reais previstos para pessoal e encargos. Investimentos, aproximadamente 8 bilhões. Né? Aí todos os investimentos que forem realizados, construção de creches, de escolas, de CELS, certo? O somatório de todos os investimentos, algo em torno de 8 bilhões. Juros e encargos da dívida, aproximadamente 3 bilhões. Né? Esse é uma bola de ferro que a Prefeitura de São Paulo já carrega há vários anos, né? E não sei se vocês estão acompanhando, mas enfim, estamos aí numa luta com o governo federal para tentar renegociar a dívida, né? Porque a taxa de juros que o governo federal cobra dessa dívida de São Paulo é muito alta. Tá? Só para contar rapidamente a história, porque eu acho que vale a pena, né? Isso é uma das coisas que também pode aumentar a nossa receita para o ano que vem. Né? O que acontece? Em 2001, foi feito um acordo com o governo federal em que a dívida dos estados e dos municípios foi absorvida pelo governo federal. Né? Então, o governo federal ele ficou com a dívida dos estados e dos municípios, né? Que eles tinham com entes privados ou com bancos privados, por exemplo, ou com títulos, né? E o governo federal assumiu a dívida, porém, né, está cobrando juros, né, dos municípios e dos estados que fizeram essa pactuação com o governo federal. O problema é que naquela época a taxa de juros que foi pactuada era mais baixa do que a taxa de juros que o governo federal, por exemplo, paga, né, nos títulos da dívida pública. E, com o tempo, a taxa de juros da dívida pública federal foi caindo e essa taxa de juros do nosso contrato continuou elevada. Né? Então, hoje, vocês veem, a gente paga aí 3 bilhões por ano de juros, né? Sem contar a amortização, que vai dar mais ou menos mais 1 bilhão. Né? Então, ao todo, 4 bilhões só de pagamento da dívida. Isso é uma sangria de recursos enorme que a gente está tentando evitar, renegociando com o governo federal os termos em que foi pactuada aquela dívida anterior, tá? Reduzindo a taxa de juros, né, daqueles empréstimos, né? E com isso vai reduzir também o estoque da dívida. Então, a dívida que hoje está em mais de 50 bilhões, a nossa perspectiva é que caia para algo em torno de 30 bilhões. Né? Caindo por esse valor, a Prefeitura vai poder voltar a tomar empréstimos, por exemplo. Né? E com isso, né, financiar algumas obras de investimento, né, tomando um empréstimo a juros mais baixos e diluindo, né, ao longo do tempo, postergando o pagamento dessa dívida ao longo do tempo. Então, essas duas coisas são absolutamente fundamentais para a gente. Né? Então, a aprovação do IPTU, né, pelo Tribunal de Justiça, né, de tornar procedente a lei, que infelizmente foi barrada no passado, e também essa renegociação da dívida com o governo federal. São duas coisas que a gente, né, tem grandes chances de dar certo as duas e estamos torcendo para que dê certo e esses recursos venham para a municipalidade. Okay? E ali as demais despesas correntes, tá? Que é o maior grupo que eu não falei lá em cima. O que é isso? É todo tipo de despesa de custeio, né, da administração que não seja pessoal e encargos. Tá? Então, os gastos, por exemplo, com equipamentos e materiais dos postos de saúde, os gastos com materiais, né, escolares, uniformes, enfim, todo tipo de gasto corrente, né, que não seja o gasto com os salários do funcionalismo, está ali em cima e é a maior parcela do orçamento. Bom, aqui também é um gráfico de pizza agora, mostrando aquela despesa um pouquinho mais detalhada, né? Do lado de lá, ó, vocês têm ali a distribuição da despesa por secretarias, né? Então, a Secretaria da Educação, né, leva 10 bilhões dessa fatia do bolo, né? Que é natural, né? Em geral, nos municípios, a educação é a parcela da despesa que é a mais elevada, certo? Com as diversas escolas, CELS, etc. Saúde, né, 9 bilhões aproximadamente, então os gastos aí com os nossos hospitais, né, tanto os atuais como os novos que estão sendo construídos, né, as UBSs e as AMAs, os contratos de gestão com as AMAs. O IPREM, por exemplo, está ali com o valor de 5 bilhões e 600, né, que é a Previdência, né, o déficit da Previdência. Transportes, a Secretaria de Transportes está previsto gastar ao redor de 4 bilhões de reais, né? E assim por diante. Eu não vou falar todos, porque vai ficar cansativo, né? E essa apresentação aqui vai estar disponibilizada no site da Secretaria de Planejamento, tá? Então, quem quiser entrar lá depois, entrar na internet, isso aqui vai estar disponível para vocês, ok? Bom, então aqui dá para olhar pelo tamanho da pizza, né? Que as duas principais parcelas são saúde e educação, certo? Que é a área verdinha ali, educação, e essa área azul de cá, a saúde, né, são as duas maiores fatias do bolo aí da distribuição da despesa do município. Bom, agora eu vou falar então como é que foi o ciclo participativo, né, desse projeto de lei de orçamento para 2015.
ou seja, a gente já está, a gestão Haddad já está, desde o princípio, desde o ano passado, né, vocês se lembram que a gente estava aqui também, né, discutindo o orçamento de uma maneira participativa, né, constituímos o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, né, que é o CEPOP. Né, o CEPOP é um conselho composto por 2 representantes de cada um dos conselhos participativos municipais das subprefeituras, né, ou seja, cada subprefeitura tem 2 representantes lá, significa que tem, portanto, 64, né, representantes das subprefeituras nesse conselho. Tem representantes também dos conselhos temáticos, né, de saúde, educação e assim por diante. E também alguns representantes eleitos, né, no conselho que antecedeu ao CEPOP, né, o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, que era o antigo Conselho Consultivo do Programa de Metas. Tá? Então, antes você tinha 5 membros que eram eleitos dentro da população, diretamente pela população, né, na região central, nas regiões sul, leste, oeste e norte. Né? Então, haviam 5 representantes eleitos pela população no Conselho Participativo do Programa de Metas. Esse Conselho Consultivo do Programa de Metas, ele foi extinto. Né? E criamos esse Conselho maior, né, que é o CEPOP, e esses membros que tinham sido eleitos, entretanto, permaneceram dentro do Conselho CEPOP que a gente criou. Ok? Bom, como é que foi feito isso? Primeiro, a própria metodologia de discussão de como é que seria feito o processo participativo, para a gente definir o orçamento, essa própria metodologia foi discutida pelos conselheiros do CEPOP. Tá? Então, ali está mostrando que a elaboração, né, da proposta foi feita pela Comissão de Metodologia de Participação no Orçamento do CEPOP. O que quer dizer isso? Que o próprio Conselho se reuniu para definir como é que ele iria trabalhar, ou seja, como é que o Conselho decide como é que vai ser o processo, né, pelo qual as pessoas que participam do Conselho vão auxiliar a Prefeitura, né, dando propostas e dando sugestões de onde seria melhor aplicar o dinheiro público. É isso, certo? Então, a própria forma de absorver essas propostas, a própria forma de contato da população com o Executivo foi definido no âmbito do Conselho Participativo, tá? Pelos representantes da sociedade civil. E a aprovação dessa proposta, né, foi no dia 16 de junho, na plenária do Conselho CEPOP. Tá? Então, a plenária do CEPOP colocou em votação e aprovou, né, essa proposta. Qual foi a proposta, né, que foi aprovada, então, no âmbito do CEPOP? Essa daqui é a proposta, ou seja, são 3 etapas desse nosso processo participativo. Tá? A primeira etapa foi a definição dos 3 projetos prioritários pelos 32 conselhos participativos municipais. Então, lembre, tem um conselho participativo municipal em cada subprefeitura, certo? Que foi eleita, né, aqui os representantes, por exemplo, de Capela do Socorro. Bom, desses 32 conselhos participativos municipais, né, cada um deles elegeu 3 projetos. Então, o Conselho Participativo daqui de Capela do Socorro elegeu 3 projetos que a gente vou apresentar daqui a pouco, né, mais adiante. Além disso, também teve um projeto prioritário, né, de cada um dos conselhos transversais, né, do Conselho de Saúde, do Conselho Municipal de Educação, de Assistência Social e assim por diante. Certo? Então, essa primeira fase era para isso, para definir quais seriam os projetos prioritários. Okay? Bom, uma vez que foram definidos os projetos prioritários, né, de uma forma participativa, pelos próprios conselheiros que foram eleitos por vocês, né, pela população, na segunda etapa, foi levado, então, esses projetos prioritários para o Executivo, para as secretarias, né, para as secretarias fazerem a análise de viabilidade. Né? Ou seja, é viável fazer aquela creche naquele local que foi indicado? É viável fazer aquela UBS naquela rua ou naquele local que tinha sido sugerido pela população? Enfim, essa análise de viabilidade tinha que ser feita pelo Executivo. Tá certo? Bom, uma vez feita, então, a análise de viabilidade, aí houve uma sequência de 5 reuniões temáticas, né, entre as secretarias e os membros do Conselho, para que as secretarias dessem esse retorno, para dizer o que era viável e o que não era. Certo? Essa foi a segunda etapa que terminou aí no dia 7 de agosto. Né? E, finalmente, uma terceira etapa, né, que é essa daqui. Então, essa é a última etapa do ciclo participativo, né, no qual, depois de todo esse processo de seleção dos projetos prioritários, né, no âmbito dos conselhos participativos municipais, e depois também já de ter batido com o Executivo quais as propostas que eram viáveis, né, ou como elas seriam viabilizadas, agora a terceira etapa é vir aqui para a audiência pública. Por quê? Porque a população elegeu os membros que estão no CEPOP, porém, aqui nesse espaço, né, vocês podem também fazer sugestões diretamente para a gente, para o Executivo, tá certo? Então, nas 2 etapas anteriores, participaram só os representantes que foram eleitos por vocês. Agora está aberta a palavra para que todos também possam dar sugestões sobre o resultado
desse processo, certo? Então, se vocês quiserem sugerir algum outro projeto que não tenha entrado, enfim, sugerir alguma melhora, né, num dos projetos que tenham sido apresentados, vocês podem fazer agora, tá? Assim que a gente abrir para a fala no final da apresentação, então vocês podem fazer as suas sugestões e a Ana Clara da Sempla, né, que está por aqui, vai anotar todas as sugestões que vocês fizerem, tá, para a gente levar para a Coordenadoria de Planejamento. E como eu falei, a gente tem ainda até 30 de setembro para fazer ajustes na proposta, ok? Então vamos ter mais 3 semanas para poder melhorar ainda mais com as sugestões que saírem das audiências desse fim de semana. Bom, aqui são só os números dos projetos prioritários que foram escolhidos, tá? Os conselhos participativos municipais escolheram 94 projetos prioritários. Tá? Os conselhos transversais, que são aqueles conselhos temáticos, né, escolheram cada um projeto. Então temos 9 projetos prioritários dos conselhos transversais, tendo um total então de 103 projetos prioritários, tá? Definidos dessa forma participativa com a população. Aqui só para ter uma ideia das áreas em que esses projetos se situam, né? Então notem que lá naquela barrinha saúde, são 32 projetos daqueles 104. Ou seja, saúde na liderança aí, como sempre, né? É a maior demanda da população, né? 32 projetos daqueles dizem respeito à área da saúde. 17 projetos dizem respeito à área da educação, que é a outra barrinha do lado. E 16 projetos dizem respeito à área de habitação. E assim por diante, certo? Então, as 3 principais áreas são saúde, educação e habitação, aquelas que têm mais projetos prioritários. Bom, quais vão ser os próximos passos agora, né? Depois dessas audiências, né? Tivemos 16 audiências no final de semana passado, sábado passado, e estamos tendo mais 16 audiências nesse fim de semana, completando todas as subprefeituras, né? Próximo passo vai ser encaminhar o projeto de lei do orçamento participativo para a Câmara Municipal. Então, depois de colher aqui as sugestões que vocês derem para a gente, vamos fechar o projeto da lei do orçamento para entregar na Câmara até 30 de setembro. Depois disso, né, vai haver um monitoramento privilegiado dos projetos prioritários de cada subprefeitura pelo Conselho CEPOP. Ou seja, aqueles projetos que vocês escolheram como prioritários, né, vocês vão poder cobrar os seus próprios conselheiros, né, que fazem parte do CEPOP, os conselheiros que vocês elegeram, né, o ano passado, no começo do ano, né, e sugiro que façam isso o tempo todo, ou seja, cobrem os conselheiros, tá certo? Já sabem quais são os projetos prioritários, sabem quem são os conselheiros, né? Então, cobrem os conselheiros para que no CEPOP eles estejam acompanhando e monitorando o executivo para executar de fato esses projetos, tá certo? Para que os projetos sejam implementados. E vai haver também uma devolutiva das audiências públicas, né, que é essas audiências que a gente está fazendo agora, no Conselho do Planejamento e Orçamento Participativo. Ou seja, cobrem também dos conselheiros, né, que as sugestões que vocês estão fazendo hoje aqui apareçam na proposta orçamentária, né? Se não aparecer, vocês vão depois cobrar o conselheiro para saber o que aconteceu, por que a proposta não entrou, enfim, qual foi a explicação dada, né, para que a proposta não tenha entrado na lei do orçamento. Bom, então, aqui, tem algum dos conselheiros participativos que estavam... Oi? O Ayrton? O Ayrton está aí? Ou não? Tá? Você quer falar, então, Ayrton, sobre como foi o processo? Bom, se você quiser só falar rapidinho como foi o processo, né? Boa tarde. Praticamente o Rodrigo, acho que já repassou tudinho a função do CPM, né, da Conselho Participativo e do CEPOP, que realmente foi o que aconteceu mesmo. Teve as prioridades que foi passado, aí foi feita uma reunião, né, com o Conselho Participativo, onde foi votados os 3 projetos prioritários, né, que vai ter, justamente foi que repassado agora, que vai ser um acompanhamento especial, e o restante você tinha completado já, o procedimento. Obrigado, Ayrton. Bom, então o Ayrton é o representante de vocês, tá? Então ele é o homem que vocês têm que cobrar quando as propostas, se as propostas por algum motivo não estiverem sendo implementadas, né? Falem com o Ayrton e com os demais conselheiros, tá certo? Bom, enfim, afinal de contas, os conselheiros são eleitos para isso, tá, pessoal? Para que vocês tenham, né, alguém de vocês que está ali cobrando o executivo, né, no CEPOP. Lá no CEPOP, né,
e reclamar, não está andando aquela UBS que vocês prometeram para a Capela do Socorro. Por quê? Então, o conselheiro tem esse papel, exatamente isso. Né? Ele cobra a gente e vocês cobram ele. Certo? Essa é a cadeia de comando. Bom, então agora eu vou falar como é que foi quais foram os projetos priorizados aqui para a Capela do Socorro. Tá? Bom, projeto prioritário 1, né, o primeiro deles, lembrando, são 3, né? O primeiro é Unidade de Referência à Saúde do Idoso, né, no distrito do Grajaú. Está dentro da meta 67 do nosso programa de metas. Né? A secretaria responsável é a Secretaria da Saúde, né? E, infelizmente, esse projeto não estava na programação da saúde, não deu para ser colocado para 2015, tá? Mas já assumimos o compromisso aqui de construir em 2016. Já vai começar agora todos os procedimentos para iniciar, né, essa URSS, mas é só em 2016 que está prevista a construção dela. Tá? Lembrando, pessoal, que essas metas e os projetos prioritários, né, eles devem ser, o plano de metas ele é para ser cumprido ao longo de 4 anos da gestão. Tá? Então, nem tudo dá para se fazer no primeiro ano, né? Especialmente porque a gente tem essa incerteza da receita, se vai aumentar o IPTU, se não vai, se vai conseguir renegociar a dívida, se não vai. Tá? Mas o nosso compromisso é que até o final da gestão esse programa de metas seja cumprido. Né? Então, vamos fazer esforço para cumpri-lo dentro dos 4 anos que a gente tem. O projeto prioritário 2, né, é a UBS na Rua Manuel da Maia. Está dentro da meta 24. Né? A secretaria responsável também é a Secretaria da Saúde. Né? Então, o que acontece? Não há uma UBS prevista na Rua Manuel da Maia. Tá? Isso foi uma demanda do conselho aqui da região. Entretanto, há 9 UBS previstas na região. Tá? Então, tem a UBS integral da Vila Rubi, previsão de entrega em 2015, e essa é a mais próxima, né? Está localizada a 2,6 quilômetros da Rua Manuel da Maia. Então, a Secretaria da Saúde, como já tinha essa programada, tá? Ela entendeu aí que atende o pleito. Já tem uma UBS que está bem perto daquela UBS que vocês tinham pedido. E, além disso, tem todas essas outras aí, né? Tem a UBS integral Cantinho do Céu, a UBS Jardim Orion, a UBS Vila da Paz, a UBS Ebanos, a UBS Faria Lima, a UBS Jardim Eliane 2, a UBS Jardim Guaimbu e a UBS Jardim Heimberg. Notem que dessas aí, 3 estão previstas para ser entregue o ano que vem. Tá? As 3 primeiras já previstas para ser entregue ainda em 2015. Okay? Bom, e o terceiro projeto prioritário, projeto de construção de creche na Rua Belmira Marim. Né? Está na meta 17 do programa de metas. A secretaria responsável é a Educação. Né? Esse projeto já está, então, previsto, já entrou na lei do orçamento. Tá? A previsão é para ser executado em 2015. E, além além dessa creche, estão previstas também, na Peloa 2015, 14 CEIs, tá? Aqui na Capela do Socorro, 9 EMEIs, né? E 1 CEMEI também. Tá? Além disso, além dessa creche, também tem 858 vagas previstas, né, na rede conveniada, com creches conveniadas, né, que a gente vai fazer com outras entidades. E também há um CEL previsto para começar as obras em 2016, na Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos. Certo? Então, em matéria de educação, né, eu estou mostrando o quê? Que além daquele projeto prioritário de vocês, que é a creche, né, a creche já está garantida e ainda tem mais todas essas outras estruturas que estão previstas aqui para a Capela do Socorro. Okay? No âmbito do planejamento aí da Secretaria de Educação. Bom, vou falar um pouco agora dos projetos prioritários das agendas transversais. Então, lembrando, são 3 projetos prioritários, né, que saíram dos conselhos, do Conselho Participativo Municipal. Né? Mas eu tenho também, a gente vai ter também os projetos que saíram dos conselhos transversais, né? que não é necessariamente aqui na região, mas são, enfim, projetos prioritários escolhidos dentro de cada área. Né? Então, por exemplo, o Conselho Transversal, né, das políticas de LGBT, o projeto prioritário deles foi a requalificação dos espaços de convivência LGBT do Largo do Aroche e o Autorama Legal. E essa requalificação do espaço do Aroche está já incluída na Lei do Orçamento de 2015. O segmento de imigrantes, né, o projeto prioritário escolhido por eles foi o Centro de Referência e Acolhimento do Imigrante, na Praça da Sé. E a estratégia para 2015 é o fortalecimento desse centro de referência da Sé. Tá? No Conselho do Idoso, o projeto prioritário escolhido foi uma campanha de conscientização sobre a violência contra os idosos. Né? Essa campanha já está também garantido o orçamento dela na Lei do Orçamento de 2015.
Com relação à Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, elas escolheram, o Conselho Transversal de Mulheres escolheu como projeto prioritário a requalificação dos Centros de Cidadania da Mulher e incluir mais 2 centros de referência da mulher, um na Zona Norte e outro na Zona Oeste. Né? Então, tudo isso está previsto também na Lei do Orçamento de 2015, tá? Foi contemplado, então, no orçamento. A Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né, recém-criada, tem também o seu Conselho Transversal. O projeto prioritário foi a institucionalização de 2 centros de referência de combate ao racismo, um central e um regional. Ambos estão previstos também, contemplados na Lei do Orçamento para 2015. Tá? O recurso já está lá reservado. Secretaria de Assistência Social. Né? O Conselho Municipal dos Povos Indígenas elegeu como projeto prioritário um centro de referência de assistência social nas aldeias indígenas de Parelheiros e Jaraguá. Está previsto na PELOA 2015, já está reservado o recurso, para um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social, em Parelheiros, e um no Jaraguá. Tá? E ambos vão atender a população indígena que está lá nessa região. O Conselho Municipal do Idoso. Né? O projeto prioritário deles foi o Centro Dia. Também está previsto na Lei do Orçamento de 2015. Foi contemplado também, o recurso já está reservado. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O projeto prioritário foi a implantação de Centro de Referência Especializado, CREA, né, de Assistência Social, no Itaim Paulista. Bom, nesse caso, a diretriz da SMADS é garantir um CREAS por cada subprefeitura, tá? Antes de ampliar a oferta naquelas que já possuem equipamento. Então, como no Itaim Paulista já possui um equipamento, né, então, esse não colocamos no orçamento, mas estão previstos novos CREAS em Amelino, Matarazzo e São Miguel, né, que vão aliviar a demanda do Itaim Paulista, porque estão ali próximos. Ok? Então, aqui foi só uma questão de regionalização. Né? Não vai ter nesse local, mas vai ter em outros 2 locais, outros 2 novos CREAS que estão ali nas proximidades. Bom, o Conselho de Segmento de Mulheres. Né? O projeto prioritário deles foi eleito a ampliação do número de vagas para mulheres no programa Operação Trabalho, né? Para garantir a autonomia econômica das mulheres, né? Especialmente as que estão em situação de vulnerabilidade. Já está previsto também no PELOA 2015. Tá? Ainda não tem o projeto está sendo feito em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? Mas já está previsto na Lei do Orçamento, o recurso está reservado. Representação da juventude. O projeto prioritário deles foi garantir 100 mil vagas no Pronatec e formação e trabalho, requalificação do Bolsa Trabalho. Ambos estão previstos na PELOA 2015. Tá? Então, o município está aí se empenhando em trazer e ampliar o Pronatec, né, que é um programa que começou no governo federal, né, de formação técnica para a juventude, e estão prevendo aqui 100 mil vagas do Pronatec no município para o ano que vem. Bom, finalmente, com a agenda da pessoa com deficiência. Né? Na Secretaria Municipal de Transportes, o projeto prioritário da Secretaria de Pessoas com Deficiência, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência, é a acessibilidade nos ônibus, ou seja, ônibus acessíveis que permitam às pessoas com deficiência ter acessibilidade, né, com tranquilidade nos ônibus. Está prevista na PELOA de 2015 já, tá? Só está pendente de ter uma nova concessão, porque a nova concessão, né, vai definir novas regras ali para as empresas de transporte. A nova concessão ainda está aguardando uma auditoria, né, que está sendo feita. Acho que vocês acompanharam isso, né? Por conta das manifestações do ano passado, né, e o governo está tentando, então, encontrar formas de reduzir a tarifa de ônibus, né? Então, foi contratada uma auditoria internacional, uma empresa internacional que está vendo, né, investigando os contratos das empresas de ônibus para, enfim, tentar ver se tem ali qualquer tipo de gordura, né, que poderia significar uma redução da tarifa de ônibus. Então, assim que a auditoria for concluída, aí vai se abrir uma nova concessão, e aí, nessa nova concessão, vão poder discutir as novas regras, inclusive para acessibilidade. No âmbito da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, né, o Conselho da Pessoa com Deficiência elegeu como projeto prioritário tornar acessíveis os passeios públicos. Eles querem definir quais os locais seriam acessíveis. Ou seja, o Conselho da Pessoa com Deficiência quer, né, dizer onde que ele quer que haja mais acessibilidade, né, onde que é mais necessário. E também está prevista na PELOA 2015, só estamos aguardando aí o Conselho da Pessoa com Deficiência dizer onde é que ele quer, né, quais são os locais mais problemáticos do ponto de vista de acessibilidade, para a gente direcionar os investimentos para aqueles locais. Na agenda de saúde, né,
O Conselho do Idoso tem como projeto prioritário implantar 8 novas unidades de referência à saúde do idoso, né? Estão previstas no orçamento de 2015 5 unidades, né? Campo Limpo, Itaim Paulista, Pirituba, Vila Prudente e Butantã. Então, vão ter 5 novos centros de referência à saúde do idoso, né? Bom, agora a gente vai falar o seguinte. Então, agora acabei de falar dos projetos prioritários, certo? Que são os projetos que foram debatidos junto nesse processo participativo com os conselhos participativos municipais e com os conselhos transversais. Agora, eu vou falar de tudo, não só daqueles projetos prioritários, tá? Todos os projetos que foram incluídos na lei do orçamento e que são projetos que vão ser realizados aqui na subprefeitura de Capela do Socorro, certo? Bom, então aqui estão alguns dos projetos. Quando aparece em amarelo, tá? O projeto em amarelo significa que são aqueles prioritários. Os que não estão em amarelo são outros projetos que não foram os prioritários, mas que vão ser, né, estão previstos para serem entregues no ano que vem. Então, por exemplo, 4 centros de referência de assistência social, um na cidade de Dutra e 3 no Grajaú, né? Ali do lado está o valor previsto, né, aproximadamente 700 milhões, e na última coluna está a secretaria responsável, que é a Secretaria de Assistência Social. Tá? Notem que aqui vocês têm a secretaria que vocês deverão cobrar, tá? Ou seja, se está previsto na lei do orçamento fazer esses 4 CRAS, se por acaso estiver atrasada a obra ou algo do tipo, vocês cobrem os seus conselheiros que vão cobrar a secretaria, no caso de assistência social, né, saber por que não está sendo implementada, por que não começou a obra, assim por diante. Tá? A gente, esse processo participativo depende que vocês estejam cobrando o tempo todo, tá certo? Temos que ser cobrados, porque isso melhora o nosso trabalho e ajuda a agilizar. 6, né, na cidade de Dutra, o valor aproximado de 5 milhões, Secretaria Responsável e Secretaria de Educação. 12,6 no Grajaú, né, esse é um dos projetos prioritários, 22 milhões, também responsável a Secretaria de Educação. Tá? Bom, não vou ler todos, né, mas tem aqui também uma rede Hora Certa, né, na cidade de Dutra, um valor estimado de 6 milhões e 300, também previsto no orçamento de 2015. Mais alguns projetos aqui. 6 UBS integrais, né, que é aquelas que a gente já tinha mencionado agora há pouco. Então, aí estão os valores também. Isso aí é o valor médio, né, que a gente estima para cada UBS. Tá? Ou seja, cada UBS, para ser implementada, custa aí ao redor de 6 milhões e 700 mil reais. Né? E aí está todas as UBS que vão ser, que estão constando já em Capela do Socorro para 2015. Aqui mais algumas UBS, né, mais 3, né, dentro daquele pacote que a gente viu agora há pouco, que eram 9 no total. Né? Aqui também tem uma UPA prevista, né? UPA Municipal Dona Maria Antonieta, ao custo de mais ou menos 5 milhões. O CAPS, né? O Centro de Assistência Psicossocial, no Grajaú, ao valor de 6 milhões e meio. Né? E um equipamento cultural também, da Secretaria de Cultura, um valor estimado de 100 mil reais. Bom, temos aqui também reestruturação da Casa de Mediação. Não tem o valor porque ainda está em estruturação o projeto, tá? O responsável é a Secretaria de Segurança Pública. Praças digitais, o valor previsto aí de 432 mil, Secretaria de Serviços que é responsável. Pontos de iluminação pública em ruas, vielas e praças, né? Está previsto gastar aqui em Capela do Socorro 1 milhão e 200 mil reais em iluminação pública. Bom, aqui também tem vários outros projetos, né? O Parque Céu Três Lagos, ao custo de 320 mil reais, responsabilidade da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A Secretaria do Verde tem ainda mais 3 projetos, né? O Parque Jacques Cousteau, Parque Natural Varginha, né? E a implantação do Polo Capela do Socorro. Esse está em elaboração, não tem o valor por isso. Tá? E também estão previstos 2 ecopontos aqui na região, um em Cidade Dutra e outro ecoponto no Grajaú 1. Tá? Ambos estão em elaboração também, e responsabilidade da Secretaria de Serviços, o recurso já está garantido, só está em elaboração ainda o projeto, por isso a gente não tem ainda o valor. Mais 2 ecopontos ainda, em Grajaú 2 e Socorro 1 e 2. Né? Expansão do plano cicloviário, setor sul, né? Secretaria de Transportes, ou seja, ciclovias, né? Também está previstos alguns quilômetros de ciclovia para cá. Obras de melhoramento e duplicação da Avenida Dona Belmira Marim, responsável a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, né? Ao custo de 13 milhões e meio. E projetos, em geral, da subprefeitura, com melhoria de bairro e calçadas, né? Está previsto o valor aí de 6 milhões e 470 mil, né? O responsável é a Secretaria de Subprefeituras. Né? Então, esse é o recurso disponibilizado para obras de bairro, né? E melhoria de bairro e calçadas.
Bom, pessoal, então, com isso, vocês tiverem um panorama geral, tá? Tanto dos projetos prioritários, né, que foram discutidos, né, com os conselheiros que vocês elegeram, como também dos demais projetos, né, que eu acabei de apresentar, tudo aquilo que está previsto na lei do orçamento aqui para vocês. Então, a gente vai abrir agora para fala, tá? Quem quiser se inscrever, se inscreve com o Ceará. Cadê o Ceará? Fugiu? Bom, então como vocês viram, né? Essa apresentação vai estar disponível, né, na internet, tá certo? Mas enfim, se vocês sentiram falta de algum projeto, tem algum projeto que vocês acham importante que não constou aqui, esse é o momento de vocês, né, falarem e sugerirem, tá certo? A gente vai anotar todas as sugestões que saírem aqui dessa audiência para levá-la para a Coordenadoria de Planejamento, né? E eles vão verificar com as secretarias a possibilidade de incorporar na lei do orçamento. Temos ainda 3 semanas para fazer isso, ok? Quem vai ficar responsável pelas inscrições? Você? Então tá bom. Quem quiser se inscrever, se inscreve aqui então, tá? Pode subir, tá? A apresentação. A gente vai retomar a mesa. Então, quem tiver nessa fase final já da nossa audiência, interessado em fazer um pronunciamento, proposta, Rodrigo falou que isso pode ser incorporado, encaminhado, até o período exato da votação, que é 30 de setembro. E vocês procuram ali o Ricardo Padula, que é o assessor jurídico da subprefeitura, e está organizando as inscrições para as pessoas se manifestarem durante 3 minutos. Dependendo de quem for interessado a indicação, se for um questionamento, um esclarecimento, nós vamos agrupar aí algumas solicitações e responder em bloco. Obrigado, vereador Ricardo Nunes, por estar presente. Bom seria que todos os vereadores participassem ativamente das assembleias, das audiências públicas, quando um assunto de tão importância como esse está em pauta. Isso aqui já é a sequência? Tá. Por enquanto é só isso? O primeiro inscrito fica já disponível a fala dele por 3 minutos. É o Raposão. Uma boa tarde aos companheiros e às companheiras. Queria cumprimentar os meus companheiros da mesa. Primeiro eu queria falar sobre uma questão aí que foi comentada no começo, sobre a coordenação do Conselho Participativo Municipal. É uma falta de respeito com a população do Grajaú, numa reunião, numa audiência de tamanha importância, o coordenador do Conselho Participativo não está presente. Isso deixa a gente chateado por saber que não está tratando com a mesma seriedade que a população merece. E, meus companheiros, na apresentação dos projetos, faço parte do Conselho Participativo, e nós tivemos lá 3 deles escolhido como prioritário.
Nós entendemos que aquilo que é prioritário é porque o Conselho Participativo, de certa forma, já enxugou aquilo que deveria ser enxugado. E nós pegamos projeto sendo tratado como prioritário para 2016. Aí eu me pergunto, o que é que nós iremos discutir o ano que vem para ser realizado em 2016, se nós estamos discutindo em 2014 e isso está sendo jogado ainda para 2016. Gostaria também de tentar aí fazer uma nova discussão com relação à habitação. Nós sabemos, não só eu, mas todos os conselheiros, se não sabem, talvez seja por falta de informação, mas a região, principalmente Zona Sul, aqui Grajaú, tem um déficit de mais ou menos 30 mil na questão da habitação. E nós estamos vendo aí muito pouco sendo relacionado à questão da habitação. Apesar de saber que o prefeito do Estado de São Paulo perdeu a fatia dos 2% do IPTU, mas não é essa fatia que tem que tirar a discussão da habitação da jogada. Eu entendo que temos dificuldade, porém, nós temos que reforçar a questão da habitação. Haja visto também, e nada contra isso, mas os projetos dos conselhos participativos, principalmente daqui da Capela do Socorro, a grande maioria deles foram para 2016. E os nossos companheiros das agendas transversais, todos os projetos foram para 2015, todos. Eu enumerei alguns, não vou dizer aqui, estão lá, mas todos 2015. E por que é que nós, do Conselho Participativo Capela do Socorro, eles estão indo para 2016? E gostaria de, na minha fala, dizer o seguinte, que se nós empenharmos, se nós rediscutirmos a cidade, se nós realmente planejar São Paulo da forma que precisa ser planejado, nós teremos uma São Paulo melhor. Mas se nós formos discutirmos da forma que está sendo discutido dentro da Capela do Socorro, com os conselheiros que lá estão, nós não teremos mudança nenhuma em São Paulo. Por isso está aqui minha indignação com todo o Conselho Participativo da Capela do Socorro. Muito obrigado aos companheiros e às companheiras. Próximo inscrito. Obrigado, Raposão, pelo depoimento. Próximo inscrito é o Pedro Oliveira. Seu Pedro Oliveira. Gostaria de cumprimentar cada um dos meus irmãos que aqui se faz presente. Gostaria primeiro de cumprimentar aqui cada um dos meus irmãos que se faz presente, que está na luta pela moradia conosco, e o nosso líder Raposão. E queria também cumprimentar aqui a mesa que se faz presente. A minha palavra é quasemente a mesma do companheiro Raposão, referente à moradia, que nós não viemos aqui, não vimos nenhum tipo de proposta concluída diretamente para a nossa moradia, que nós estamos no movimento Anchieta, lutando em prol de uma moradia digna, cada um de nós que aqui se faz presente, que a maioria desse povo que está aqui se faz presente no movimento de moradia. E uma coisa que eu também queria falar, referente ao que o companheiro Raposão falou do conselho participativo, que o irmão falou, o rapaz que estava concluindo a fala disse que referente o companheiro que estava nos apresentando. Quem nos apresenta é o nosso líder Raposão, que luta conosco. Esse sim, luta pelo povo. Então nós temos que entender que quando nós elegemos alguém é para lutar pelo povo, não para lutar pelo que eu acho que é bom para mim. Eu tenho que lutar pelo povo, o povo que me elegeu. Então eu tenho que lutar pela dignidade, pelo direito da população, que necessita de homens e mulheres de caráter e disciplina para lutar pelo direito do cidadão. Essa é a minha fala e agradeço. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado também pelo cumprimento do horário. Os dois primeiros inscritos cumpriram rigorosamente o tempo disponível. Próximo é o Juarez.
Boa tarde a todos, a plateia, né? Eu queria fazer aqui um protesto, um repúdio a essa audiência pública hoje. Porque eu sou conselheiro da saúde, conselheiro participativo mais bem votado da região da Capela do Socorro, em primeiro lugar. Fui eleito conselheiro do CEPOP e fiz essas reuniões, acompanhei todos esses procedimentos aí. E, portanto, meu nome hoje nem foi citado aqui, sendo que eu fiz reunião para sentar na mesa. Não faço questão de sentar em mesa. Não faço questão. Mas estou sendo discriminado. Estou sendo discriminado por militar num partido de esquerda radical e aqui não tem espaço para esquerda radical aqui, tá certo? É o meu protesto que fica aqui para o CEPOP, que faz um trabalho sério, mas não mostrou seriedade aqui agora, nesse momento. Só um rápido esclarecimento. O titular da coordenação do CEPOP é o Ayrton, e o Juarez é o suplente. Não houve discriminação nenhuma. O titular está aqui. Próximo inscrito é o Elton Oliveira. Deixei para tirar o boné aqui, né? Por falta de educação. Boa tarde a todos os companheiros, Plínio de Arruda, Anchieta. Claramente que para nós essa reunião não está sendo boa, nem ótima e nem ruim. O motivo da nossa presença é pela moradia. Foi discutido sim, né, uns projetos interessantes para o ser humano, mas foi esquecido principalmente a habitação 17 parques, com um monte de pai, mãe de família que não pode pagar aluguel, ou paga aluguel, ou põe arroz e comida para os filhos dentro de casa, e vai construir 17 parques para o Grajaú, tendo várias ocupações, mãe e pai precisando de moradia, mas melhor transporte como, se não tem nem moradia para o ser humano. E queria que, se tivesse de fazer um projeto, mudasse totalmente esse PLO, sei lá, que queca é esse aí, porque não foi discutido nada do que nós vem lutando na rua, e fala que nós temos que ir para a rua para lutar pela saúde. O meu primeiro protesto é que nós estamos sendo esquecidos nessa tarde. Como é que nós vamos para a rua fazer protesto pela saúde se estamos aqui primeiro lutando pela nossa moradia? E como é que vai melhorar o transporte para o deficiente se quando nós saímos 4 horas da manhã não podemos nem segurar na barra do ônibus? E que esses projetos, à vista do Conselho, ou dessa péssima reunião, né, venha mudar. Como vamos voltar para trás de 2000 até 2015. Obrigado. Muito bem, Elton, obrigado, Elton Oliveira. Próximo inscrito é o Douglas. Boa tarde, meu nome é Douglas. Melhorou? Sou cantor de rap, sou da ocupação Plínio de Arruda Sampaio. Todo mundo ficou indignado com essa eleição que houve na Capela do Socorro.
E não foi o povo que elegeu, porque eu vejo que a maioria está insatisfeita, e quando o povo está insatisfeito, é algo que precisa rever, certo? Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu vi vários projetos aqui para a região, mas o que vale todos esses projetos se o povo não tem casa, não tem moradia, né? Então, acho que a moradia tem que ser prioridade e tem que dar atenção especial para o Plínio de Arruda Sampaio e para o movimento Anchieta e para nós da Sul, de modo geral. E uma sugestão aí, quem que anota? Tá. Quando as pessoas falam, eu vejo muito projeto aqui que fala para a região do Grajaú. Eu sou morador do Jardim Varginha, precisamos de uma prioridade, isso tem que ser prioridade. Creche no Jardim Varginha, anota por gentileza, que vai atender a região do Sabiá, Jardim Marilda, toda a região ali, todos os bairros. Um céu ali na região e uma fábrica de cultura, porque as únicas fábricas de cultura que eu conheço é uma que fica no Capão Redondo, uma que fica no Jardim São Luís. Cultura não tem projeto nenhum ali na nossa região. Então, por gentileza, anota essa sugestão e a moradia é prioridade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Douglas. Próximo inscrito é a Lúcia. A Lúcia Docheta. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os nossos companheiros com boa tarde também para vocês da mesa. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos companheiros também, que foi citado aqui o Centro de Referência à Mulher. Por que só na Zona Norte e Zona Leste? Por que não na Zona Sul? Eu queria saber por quê. Por que não na região do Grajaú, onde também precisa? E segundo também, saiu na internet no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Foi gastado 32 bilhões de reais com a Copa do Mundo. Por que não com a moradia popular para as pessoas que necessitam de moradia? Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. Muito bem. Encerrado então as inscrições e a manifestação das pessoas. Eu vou pedir para que as pessoas que estão aqui na mesa façam suas considerações finais. A começar pelo engenheiro Vasconcelos, que é o nosso coordenador de obras aqui da Capela do Socorro. Bem, as questões que se puseram aqui, elas não são diretamente ligadas à manutenção da cidade, que é o que a subprefeitura faz. São questões relativas à habitação, a pedidos de CEL, de outras pessoas, mais da área da saúde, da habitação e da educação. Da nossa parte, tá bom? Tá bom. A subprefeitura... Ah, não, aí é demais. Eu estou com a terra doendo. Da nossa parte, a manutenção da cidade, a manutenção da subprefeitura. Como nenhuma questão foi colocada nesse âmbito, eu passo a palavra de novo para o Dias. Próxima fala do Rodrigo, coordenador da SEMPLA. Saúde, não quer fazer um comentário? Ailton, você quer falar? Quer fazer um comentário final? Bom, pessoal, não temos mais nenhuma inscrição, então, porque foi rapidinho, tinha poucas inscrições, então imaginei que... Bom, oi? Ah, sim, não, bom, pessoal, eu vi que a maior parte das intervenções não diz respeito à habitação, tá certo? Oi? Você quer fazer, se inscrever? Pode vir, então.
ali, ó. Se apresenta lá e fala, à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe. Para vocês aí que estão na mesa, a gente, desde quando chegamos aqui, a gente não foi nem tratado como gente. Agora vocês querem convencer a gente que vai construir 17 parques na Zona Sul, no Grajaú, sendo que a gente tem ocupação, que a prefeitura nunca foi lá para saber como são tratadas as crianças dentro. A gente, dentro das nossas ocupações, não temos nenhum ônibus para saber se tem criança com dengue, leptospirose, doença de rato. Isso vocês esquecem da gente. A gente somos tratados como animais. Mas não. No dia vocês chegam com o carro, é gastado não sei quantos milhões de cartazes que estão espalhados desde a ponte Goulart lá em cima até cá embaixo. A gente é tratado como bicho. Fique sabendo que o Grajaú acordou. O Grajaú está mais forte do que o que você pensa. A gente vai longe, esse movimento que está aqui é forte. A gente vai longe. A gente vai parar São Paulo, vocês não estão acreditando. A gente vai parar São Paulo. Vocês não vão construir parque, não. Vocês vão ter que construir moradia para o povo. Educação e saúde. Não é parque para a criancinha ficar brincando, não. A criança tem que ter educação para ter um futuro brilhante. É isso que essa tarde o pessoal quer ouvir de vocês. Moradia, educação e saúde. Não vai saber o que vai ser feito em 2015. A gente quer moradia. Essa é a minha reivindicação aqui nessa tarde. Bom, pessoal, então, já entendi que, enfim, com relação aos projetos, a novos projetos, alguns de vocês fizeram sugestões, tá? Já estão todas aqui anotadas pela Ana Clara. Com relação à moradia, enfim, a gente não é da Secretaria de Habitação, tá? Sou da Secretaria de Planejamento, mas eu sei que o prefeito está bastante empenhado, ele já tem a meta dele de 55 mil moradias até o fim da gestão, ele já se comprometeu. Então, enfim, eu não tenho muito como, exceto levar, claro, vou levar... que eu vou chegar lá fazer o relato da audiência, como a gente sempre faz o relato de todas as audiências, né? Falar com a secretária, que vai falar com o secretário de Educação, olha, lá no Capela do Socorro, tá, a questão de moradia tá muito séria, porque o pessoal, de fato, está pedindo muito. Eu acho ótimo, vocês têm que se manifestar mesmo. Essa audiência é exatamente para isso, certo? Que vocês venham aqui e digam para a gente, olha, se está faltando algo, alguma coisa que vocês ficarem insatisfeitos, nós vamos levar lá e vamos cobrar o secretário, tá? A Secretaria de Planejamento, ela, como diz o nome, ela planeja, ou seja, ela vai pegar as demandas que vieram da população, bater com aquilo que vem da Secretaria, né, no caso da Habitação, e falar, por que não tem, o que está acontecendo afinal lá no Capela do Socorro? Eles estão reclamando que não tem habitação para lá, então vamos conversar com o secretário, pode deixar que nós vamos levar, tá? As audiências todas estão sendo gravadas, né? Todas as falas de vocês ficaram marcadas aí, né? Já estão gravadas e nós vamos levar para o Executivo, tá? Eu acho importante, é fundamental que vocês façam isso. Venham na audiência pública, façam a pressão e continuem pressionando, né? Como vocês já estão aí fazendo, bastante bem organizados, ok? Bom, eu vou passar agora para o Antônio, tá? Obrigado. Vou passar para o Antônio, então, que ele vai fazer o encerramento da audiência. Mas, enfim, de novo, muito obrigado, tá, pela participação. Estou muito feliz que o auditório esteja cheio, assim, que vocês estejam, né, participando desses nossos processos, desses processos de diálogo, né, que a Prefeitura de São Paulo está tentando fazer. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Tá? Mais uma vez, obrigado pela presença. E espero que as solicitações que vocês encaminharem daquilo que foi apresentado pela SEMPLA serão ouvidos e encaminhados para a proposta até 30 de setembro. Obrigado.